A importância da governança para o setor público, as inovações nos últimos anos e, é claro, o prêmio Rede Governança Brasil, que nós vamos falar hoje neste programa especial. E para receber esses entrevistados aqui no nosso programa, a gente começa com o embaixador ministro Augusto Nardes, do TSU, e recebe também o Flávio Feitosa, que é vice-presidente da RGB e orquestrador do prêmio para as instituições públicas. E eu começo a nossa entrevista de hoje aqui com o ministro Nardes, para falar aí sobre a importância da governança para o setor público. Ministro, o que esse prêmio, o que a governança tem ajudado as instituições públicas nos últimos anos? O que acontece, Marcelo, é que o Brasil tem tido muita incapacidade na entrega de resultado para a sociedade, no conjunto da governança da nação. Então, na presidência do tribunal em 2012 e 2013, eu resolvi apostar no tema da governança e criamos indicadores de governança. E quando você começa a medir e acompanhar o que está acontecendo, as pessoas vão se aperfeiçoando. Então, a gente implantou em 2012 e 2013 a tese da governança como um tema central e também com secretarias especializadas dentro do tribunal. Mudamos 500 auditores de posições. Cada um foi buscar o seu nicho, a sua área de identificação nessas 25 secretarias especializadas que hoje possuímos. Aí começa uma mudança, uma transformação do tribunal para ser mais preventivo que apenas punitivo, porque a punição você faz, evita que se repita, mas tu não transforma. Você transforma com uma cultura de governança, de monitorar, avaliar tudo o que está acontecendo, para que a corrupção, o desvio, a fraude não permaneça dentro da estrutura do Estado brasileiro. Então, eu resolvi apostar, propus isso, trazer a governança corporativa das empresas para dentro do Estado. E fui a Paris e fiz um acordo com a OCDE. A OCDE é onde está a sede dos países mais ouvidos do planeta, em Paris. E aí comecei esse trabalho no tribunal. E passado agora praticamente 9 anos, estamos indo para 10 anos, está havendo uma grande transformação no Brasil e nós estamos conseguindo um aperfeiçoamento da estrutura do Estado com esses indicadores que nós temos. Hoje são 384 instituições que são acompanhadas todos os anos para ver como é que está a eficiência em toda a estrutura. E os resultados começam a aparecer de forma muito positiva. A gente compara o que era antes e comparamos com o que é agora, e agora nós estamos chamando os ministros do governo federal para fazer reuniões bilaterais e mostrar onde estão os equívocos no que concerne, por exemplo, inovação, que é a governança de TI, no que concerne a educação, estrutura, enfim, em toda a estrutura do Brasil. E recentemente nós criamos a Rede Governança Brasil, que são voluntários, como o meu amigo Flávio, que é um vice-presidente dessa instituição que nós criamos, de mais de 500 voluntários, que estão buscando esses dados do Tribunal de Contas da União e criando o prêmio da Rede Governança Brasil. E o Flávio é que está coordenando esse trabalho de articulação com todas as instituições. O Flávio trabalha no Conselho Nacional de Justiça, portanto, é uma pessoa que conhece bem a área. E eu estou muito feliz, Marcelo, pela seguinte razão. A gente vê que o fato de nós monitorar tudo que acontece hoje no país está mudando uma cultura na nação brasileira. E por isso que a rede cresceu tão rapidamente. Nós criamos essa rede há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e ela está com mais de 500 voluntários. Veja só, voluntários. Aí nós temos os comitês especializados em cada área. Ele trabalha na área da justiça. Na justiça também nós estamos fazendo uma revolução, criando uma governança no judiciário. Recentemente fizemos uma reunião com os tribunais de justiça em Minas Gerais para pegar uma boa prática para implementar uma agilidade maior no judiciário. Mas a gente está fazendo isso em todo o Brasil. Já tem um decreto de governança e agora nós estamos aprovando um projeto de lei para implantar a governança no conjunto da nação. E para auxiliar tudo isso, nós também chamamos os estados, os prefeitos, eu percorri o Brasil,
e nós estamos trabalhando para que os municípios tenham uma cartilha, já temos uma cartilha para o prefeito, de como é que ele deve atuar para evitar desvio, fraude, corrupção. Então, com todo um trabalho preventivo de indicadores. Então, o Flávio é o nosso grande articulador nesse trabalho importante que estamos fazendo no Brasil, e eu sou o embaixador, que é o divulgador e defensor da tese da governança que eu implantei no Tribunal de Contas da União em 2012 e 2013. Ministro, o senhor tocou num ponto muito importante aí, porque a governança aqui no Brasil, de uma certa forma, desde quando ela foi instituída aí através da rede, os voluntários, ou seja, cada vez mais pessoas públicas interessadas em fazer um Brasil melhor, em transformar essas instituições públicas em algo realmente que dê resultado, mas também que tem uma palavra importante que é transparência pública. O senhor tem notado isso depois que a rede foi implantada? Quais as observações que o senhor conseguiu identificar depois que a rede foi trazida aqui para o Brasil, foi criada aí por vocês? Eu sinto um processo de conscientização da sociedade. Nós somos chamados praticamente toda semana para participar de webinários, ou seja, reuniões telepresenciais. Com a questão da pandemia, cresceu muito esse tipo de reunião. Então, nós estamos tendo uma capacidade de trabalho, e ainda mais com 500 voluntários, mais todos os auditores do tribunal que trabalham permanentemente de forma mais formal. Nós somos uma rede de voluntários que é mais um trabalho informal, porque são voluntários que se dispõem a auxiliar o país. Mas eu te confesso, Marcelo, que eu não esperava que a Rede de Governança Brasil crescesse tão rapidamente e com tantas pessoas preparadas. Tem vários ministros, inclusive um ministro que teve recentemente no governo, saiu do governo e diz: olha, eu quero participar da Rede de Governança Brasil. Ou seja, há uma conscientização. Houve um grande movimento em 2014 no país, quando milhões de brasileiros saíram às ruas pedindo padrão FIFA no conjunto do serviço público brasileiro, porque estávamos fazendo aqueles estádios que ficaram para a nação, mas deixamos de fazer hospitais, ou seja, não foi feita uma avaliação de forma correta dos riscos que corremos agora com a pandemia por falta de uma política de governança que convém ter avaliação de risco. Né? Então, a governança o que é? O líder direciona, o líder, né? O presidente da República, o governador, ou o presidente da TV Bandeirante, né? Em qualquer instituição, o líder direciona. Mas como avaliar e monitorar 15 milhões de funcionários públicos no conjunto da nação, se você não tem ferramentas? O que eu fui buscar e implantamos no TCU foi utilizar todas as ferramentas mais modernas do planeta para que o Brasil se transformasse numa nação mais competitiva, com mais condições de competir com as mesmas ferramentas de uma Alemanha, por exemplo, ou de uma França, ou dos Estados Unidos. Claro que nós adaptamos as nossas situações. Então, nós criamos naquele momento lá 5 manuais, e entre os manuais estão de como o gestor deve atuar para evitar 14 mil obras inacabadas, que é jogar dinheiro no lixo, começar a obra e não terminar. Inclusive, agora, recentemente, eu fiz uma reunião com o Leal, que é o relator do orçamento esse ano, que ele priorize os recursos de emendas para obras inacabadas, para não deixar aquele dinheiro que foi investido ser jogado na sarjeta. Mas com a governança, nós vamos evitar esse desperdício do dinheiro público, porque a governança tem essas ferramentas de avaliar e monitorar o tempo todo. Então, isso nós temos que ter em todos os ministérios, e eu estou acompanhando em todos os ministérios. E essas 384 instituições que a gente avalia permanentemente, nós estamos agora escolhendo os 12 melhores que o nosso amigo Flávio, que coordena esse prêmio, está com um time de pessoas isentas, totalmente independentes, até porque os dados do Tribunal de Contas da União são muito formais, são questionários que são enviados para cada gestor, e aí ele responde e a gente avalia se ele está fazendo a governança. E depois o Tribunal de Contas da União, Marcelo, isso que é importante, depois nós vamos checar essa informação que cada gestor, cada ministério, que cada estatal, de toda a estrutura da administração direta, se ele está realmente respondendo de forma correta. O tribunal vai atrás depois fazer uma checagem
para ver se há uma eficiência ou eficácia baseada em dados reais, concretos, que o tribunal fiscaliza. Porque para isso nós já temos computadores para tudo, ou seja, o tribunal hoje se modernizou muito. Nós temos um computador chamado Alice, que acompanha todas as licitações do país. Então nós queremos governança de contratações. A gente sabe se está havendo governança direcionada para uma empresa ou que os preços estão acima através de computadores. Com isso nós estamos melhorando a governança. Na inovação, que você levantou muito bem, nós conseguimos montar um acompanhamento de tudo que acontece na nação brasileira. E eu estou tão entusiasmado com esse projeto, estou trabalhando há 9 anos em cima dele, que eu já estou passando para outros países. Já consegui implantar uma rede de governança na Argentina, vou implantar na Colômbia, no Peru e no Chile, além dos estados brasileiros que a gente percorreu. Então, é uma rede de governança não somente do Brasil, da América Latina como um todo. Ou seja, está expandindo para outros países, que o Brasil sendo referência também nesse setor, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o Flávio, o que a rede, o prêmio, tem incentivado, então, essas instituições públicas? Desde quando o prêmio foi implantado, de que maneira você percebeu essa inovação, você percebeu essa transformação dentro das empresas públicas? Muito bem, Marcelo. A Rede de Governança ela foi fundada em 2019 pelo nosso embaixador, o ministro Nardes, e a nossa primeira edição do prêmio foi no ano passado, em 2020. A ideia do prêmio de fato, selecionar, e celebrar e premiar aquelas instituições que, de fato, cuidam bem do nosso dinheiro público, né? Cuidam bem e dão transparência e resultado com o uso do dinheiro público. O que é a governança, no final das contas? É fazer com que esse dinheiro gere resultado para a sociedade. A sociedade, nós somos nossos principais acionistas. Então, a ideia do prêmio é justamente mostrar para a sociedade aquelas organizações públicas que, de fato, se destacaram, né, com um bom uso do dinheiro público, né? Então, no ano passado, na primeira edição, a gente primeiramente selecionou os 3 principais órgãos, né, da administração pública federal direta, e nesse ano a gente traz uma inovação. A gente expandiu também para as estatais e sociedades mistas. Então, nesse ano a gente está premiando, né, os 6 primeiros colocados em termos de estatais, na categoria estatais, e também os 6 primeiros colocados da Administração Pública Federal Direta. Próximo ano, a gente pretende expandir também para os estados e municípios. Aí a gente cria uma cadeia positiva de premiação e incentivo para os órgãos públicos nas 3 esferas, né, a federal, a estadual e municipal, justamente para a gente incentivar essa prática da boa governança. Bom, agora eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui quer saber, então, quais são essas empresas públicas, essas instituições que já estão aí no prêmio. Acho que você já pode até revelar para a gente, não sei se já é o momento, mas a expectativa é saber, né? Quem são essas empresas, exemplos que a gente já pode aí mostrar para o Brasil todo. Já podemos fazer isso? A gente vai citar agora os selecionados, mas a colocação e o ranqueamento a gente vai fazer no dia do prêmio, dia 16 de dezembro, em que a gente vai revelar as colocações. Mas já podemos adiantar já quem foram os pré-selecionados no universo de 384 instituições, não é, ministro? Que foram agraciados. É bom deixar claro que os critérios para a seleção também foram baseados em critérios de governança. A gente utilizou primeiramente como referencial o próprio indicador de governança geral do TCU, que foi publicado agora em setembro desse ano, o IGG 2021, e além disso, além desse critério, a gente também criou o critério de verificação, baseado nos princípios da governança pública: liderança, estratégia e controle. Então, fizemos um trabalho bem exaustivo de avaliação para justamente premiar aqueles que, de fato, se destacaram nesse ano sob o ponto de vista de governança pública. Então, na categoria Administração Direta, Autárquica e Fundacional, nós temos aí os 6 primeiros selecionados, que foram
o Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região e Tribunal Regional do Trabalho, 9ª Região. Para vocês terem ideia, o Judiciário, de fato, está sendo protagonista nessa edição e a gente traz isso, o ministro mesmo colocou, desse trabalho que a gente vem trabalhando no Comitê de Sistema de Justiça. Além desses 4, temos também a CGU, né, Controladoria Geral da União, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, são os 6 selecionados para o ranqueamento dessa categoria de administração direta ao parque fundacional. E agora, trazendo uma novidade para esse novo ciclo, a gente tem agora as estatais e sociedades mistas que foram selecionados, né, para serem agraciados com prêmio, que foram a Empresa Gerencial de Projetos Navais, a Egemprom, a Indústria de Material Bélico do Brasil, a Embel, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Indústria de Material Bélico do Brasil, a Embel e a Caixa Econômica Federal, que foram selecionados. E no dia 16 teremos, de fato, a entrega dos prêmios e a revelação das colocações dentro desses pré-selecionados. Fica aí, então, uma grande expectativa, né, para saber, dentre estes selecionados, quem vão estar aí no ranking dos principais. E aí eu pergunto para o ministro, o senhor viu aí, já nesse ranking, nessas empresas, principalmente as estatais, que é a grande novidade deste ano, na avaliação do senhor aí, dentre as que participaram aí, está dentro da expectativa, ministro? O trabalho que foi bem feito por vocês aí, chegou no objetivo que vocês queriam? Sim, chegamos. Eu acho que houve uma melhoria muito considerável. Eu tenho todos os indicadores do Brasil. Hoje a gente tem um mapa de quem está melhor, quem está médio e quem está pior. Estamos trabalhando para chamar os ministérios e aí quem está numa situação mais difícil a gente tenta alertar. Olha, vocês têm que melhorar a governança de inovação, a governança de pessoas. As pessoas são fundamentais. Então, esses 5 indicadores são governança de pessoas, que nos trazem esses números, que sem as pessoas, sem um bom treinamento, você não entrega resultado em qualquer instituição. Então, governança de pessoas é muito importante. É um dos indicadores. Governança de inovação é outro. Governança de contratações, aquisições é outro, porque o governo compra muito. E tem muita fraude, muito desvio, se viu agora na pandemia. Nos estados, município, União, enfim, nós temos, então, que ir naqueles pontos chaves. Então, governança de pessoas, governança de inovação, governança de aquisições, governança financeira, ver as finanças de cada instituição, como é que está. Nós fizemos um voto muito importante que mudou a história do Brasil recentemente. Eu fui o relator daquele tema muito difícil, mas foi unânime a decisão do tribunal das chamadas pedaladas, que praticamente nos deu um prejuízo de 6,8% do PIB, queda do PIB. 6,8% se aproxima aí de 2,5 trilhões que deixou de circular na nação brasileira, porque as contas não estavam adequadas. Então, governança financeira é muito importante. E a outra governança, que é o que mais a rede está trabalhando, a Rede Governança Brasil, além do trabalho do Tribunal de Contas da União, é na questão da governança organizacional. Nesse trabalho de organizar instituições é que eu tenho andado por todo o Brasil. E eu vejo aqui que os TRT melhoraram porque eu tive 3 oportunidades de fazer palestras para todos os tribunais. Isso há 4, 5 anos atrás. Veja só, agora eles começam a aparecer com um trabalho já de aperfeiçoamento dos tribunais que se destacam na governança, porque levaram a sério a tese da governança, nos chamaram, eu fui lá, entreguei livros para eles da governança da esperança, entreguei manuais para eles, esses manuais que nós construímos lá com a OCDE. Então, a gente vê que o destaque agora para os tribunais que estão se organizando. Agora, fazer isso em todos os ministérios, fazer isso em todas as estatais. Então, a rede, ela tem um comitê que cuida da justiça, que o Flávio é um dos coordenadores, que nós estamos cuidando para implantar na justiça, mas também tem um comitê que cuida só das estatais. Então, nós temos especialistas em estatais de como melhorar a governança, de como implantar avaliação de risco, planejamento estratégico. Então, nós estamos montando um projeto para a nação poder ser pensada a médio e a longo prazo, e não somente os partidos que chegam ao poder
mas muitos desses partidos não têm projeto de nação, não têm projeto de Estado, têm projeto de poder e com poder que é de 4 anos. E o que nós estamos montando? O nosso grande expectativa, Marcelo, nessa próxima eleição, até julho, nós queremos entregar um planejamento de governança, de estratégia em vários setores da vida pública. A rede de governança, ou seja, o Flávio está trabalhando na área do judiciário, só tem especialista nessa área do judiciário. Outros estão trabalhando na área de transporte, na infraestrutura. Então, nós temos um comitê de infraestrutura dentro da rede, como também temos um comitê de educação, como nós temos um comitê da saúde, de especialistas da saúde que pensam o Brasil. E assim nós estamos criando dentro da sociedade brasileira um tipo de colaboração, contribuição para quem vai administrar o país. Nunca foi feito isso. Na dimensão organizada, como nós estamos criando, nunca foi feito isso. A Rede Governança Brasil, portanto, está crescendo e são bem-vindas as pessoas que queiram participar dessa nova estrutura criada pela sociedade brasileira para ajudar a nação. Isso é muito bom, né? Porque traz uma alta performance aí para as instituições públicas, uma mudança e uma nova direção também, né, Flávio? E aí eu te pergunto, para a gente poder finalizar a nossa conversa aqui, quais são então os desafios para o plano e já para o prêmio para o ano que vem? O que vocês já têm aí que já pode antecipar aqui para os nossos telespectadores? Muito bem, Marcelo. O prêmio, ele está crescendo a cada ano em termos de abrangência. Então, o primeiro ano, 2020, foi só no nível federal, agora a gente está trabalhando com as estatais, mas o nosso grande desafio é chegar aos municípios, né? Somos mais de 5.500 municípios e um dos objetivos principais da rede é chegar nos municípios e premiar aqueles que também se destacaram. Óbvio que o nosso trabalho não é apenas premiar e avaliar. A gente, assim como o ministro viaja, a gente vai nos municípios. Tivemos agora recentemente um fórum de governança municipal em Tocantins, em Palmas. A gente leva a tese da governança, né, dissemina e a gente colhe os resultados no futuro. Então, o nosso grande desafio para o próximo ano é premiar os estados e municípios que se destacarem. E aí a gente consegue fechar um ciclo virtuoso, né? A União, os estados e municípios atuando com a tese da governança e melhorando a nossa nação. Muito bem, Flávio. Finalizando aqui, eu quero que você dê já uma mensagem aqui para as nossas instituições públicas, para os nossos governantes, né? Já para 2022, pensar exatamente nessa palavra, liderança e governança, né? Perfeito. 2022... Eu acho que esse trabalho, nós temos um apoio da Confederação Nacional dos Municípios, que é a CNM, a gente fez a cartilha para os prefeitos, estamos agora fazendo mentoria, dando curso para prefeito via internet, e eu quero agradecer muito a Rede Bandeirantes, porque a Rede Bandeirantes, desde que eu falei com o seu presidente, o Johnny, Nardes, vamos apoiar essa tua sugestão, essa tua ideia tem que ser propagada pelo país. E a Rede Bandeirante, Marcelo, foi a primeira instituição de TV, a primeira empresa de TV e de rádio a nos dar total cobertura. Então, entendeu que a gente está construindo um projeto para o país. Então, eu quero agradecer muito a você, Marcelo, em nome de todos os seus funcionários, de toda a rede, da Rede Bandeirante, que vocês estão sendo muito importantes para a gente divulgar essa tese em todo o Brasil. Nós é que agradecemos, ministro, e contribuir realmente por um país melhor, né? Realmente que todos os governos, tanto federal quanto estadual, quanto os municípios, possam utilizar esse sistema tão importante que é a governança para a gente melhorar a qualidade pública aqui do Brasil. E nesse sentido, então, a gente agradece a presença do senhor também aqui nesse prêmio tão importante. Obrigado, eu que agradeço. Flávio, agora eu também deixo a palavra final para você. Perfeito. Agradecendo também a sua presença aqui no Prêmio Rede Governança Brasil. Claro, sempre trazendo novidades aqui para a gente e sempre numa próxima oportunidade. Excelente, Marcelo. Nós também agradecemos muito o apoio da Rede Bandeirantes nessa nossa projeto de nação. E o que a gente espera para 2022, que vai ser um ano de eleição, um ano em que a gente vai ter novos projetos para o Brasil, é que os novos governantes tenham em mente que o quanto a governança, que tem como base a liderança, a estratégia e controle, de fato pode trazer uma nação melhor para a nossa sociedade. A nossa sociedade são os nossos principais acionistas, né? O dinheiro público é depositado por eles
nessas instituições, e aqueles que de fato se destacam e fazem bom uso do dinheiro público merecem de fato serem reconhecidos. Muito bem. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência nesse programa especial aqui do Prêmio Rede Governança Brasil. Até uma próxima oportunidade. Tchau.